Olá, eu sou a professora Mônica Miranda, sou uma das pesquisadoras do projeto Adolescer. Eu sou psicóloga, me especializando em neuropsicologia. A importância da gente, pensar essa transição da infância e adolescência é o que muda e como muda, comportamento e por que muda o comportamento, às vezes até aspectos disso, varia a atenção, varia a memória, como é que fica, o que atrapalha a atenção, o que atrapalha a memória nessa fase da vida, por exemplo. Ansiedade, depressão. Não, eu não vou sair. Nem agora. Nem nunca. Por que não disse isso pra mim quando eu tava viva? Ainda há muito desconhecimento e ainda há muito preconceito com o adolescente. O mais importante para a gente é divulgar essas informações. Às vezes não é diretamente um resultado do projeto, mas é um resultado dos nossos estudos, da compilação de estudos que a gente faz. Eu dei uma palestra falando sobre cognição e aprendizado na adolescência. A atenção ela muda durante a adolescência e ela muda bastante, mas isso não está relacionado diretamente com o aprendizado na sala de aula. Existem outros tantos fatores que são mais intervenientes. A falta de atividade física, o problema do sono, que aí isso sim atrapalha a atenção e atrapalha o aprendizado. O sono muda durante a adolescência. Então não adianta a gente querer que o adolescente se comporte como ele se comportava enquanto criança, porque é uma coisa fisiológica. Então hoje tem muitas pesquisas e tem uma grande campanha de que um adolescente estudar às 7 horas da manhã é extremamente prejudicial. E o sono dele nessa fase da vida é diferente do sono da criança. Portanto, esse ambiente está atrapalhando o sono e o aprendizado do adolescente. Parar e pensar está relacionado especificamente à impulsividade. Um exemplo, além da impulsividade, tem a regulação emocional, por exemplo. O que é a regulação emocional? Eu não tenho uma crise cada vez de choro, cada vez que alguma coisa não dá certo. Eu não sair esmurrando ninguém cada vez que eu tô com raiva. Aí, Cebolones, joga com a Mônica. Não, a Mônica não, 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 não. Por que comigo não? É complicado. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que seu joguinho é muito complicado pra mim. Eu quis dizer que o Cascão já topou. Então, a regulação emocional é um aspecto bastante importante da regulação do comportamento. Como a gente fala igual a gente fala de cognição. Cognição tem memória, tem atenção, tem linguagem, tem regulação do comportamento. Isso também é um aspecto cognitivo. Quando eu levo essa informação para os psicólogos, ai, Mônica, fala mais sobre isso. Então, existe um total desconhecimento. Tratar o adolescente como de 12, 14 e 16 da mesma forma, aí a gente fala, opa, não. E aí, quando eu estou avaliando, eu sou uma psicóloga, eu estou avaliando este adolescente, eu preciso ter conhecimento disso. Existem as fases, do que a gente chama de estágio puberal, que é isso, é o início, ele está começando, então, a ter aquelas mudanças hormonais, crescimento de pelo, engrossamento da voz, no caso dos meninos. Sério? Que voz é essa? É sério. A mama, no caso das meninas. Até o estágio final, que se dá por volta dos 16 anos de idade. Que aí já há um maior desenvolvimento desse corpo, relacionado aos aspectos, então, aí, neuroendócrinos, que é aí os aspectos hormonais, etc. O projeto foi assolado no meio da pandemia, pelo início da pandemia, aliás. E aí mudou, inclusive, alguns fatores, algumas perguntas que a gente se fazia. Eu quero falar de um caso interessante que aconteceu, nessa questão de ansiedade e depressão, desses atendimentos agora em 2022 que a gente fez, de uma menina que ela não tirava a máscara de jeito nenhum pós-pandemia na escola. E aí o que a gente foi observar aqui, essa questão da estima, da baixa estima na adolescência é bastante comum. Muitos pais, obviamente, relatando a dificuldade do adolescente se engajar nas atividades e permanecer nas atividades por ser online, mas outros tiveram benefícios. Foi interessante também um outro caso que a mãe falava muito da desatenção do filho na sala de aula,
Só que em casa, para ele era melhor, porque ele se incomodava muito com barulhos, ele se distraía muito com os colegas e assim por diante. Então, de forma interessante, isso foi melhor para ele. Os pais se preocupam muito com o desenvolvimento da criança, né? Os pais e professores, e se preocupam um pouco com, né, o desenvolvimento do adolescente. Ora ele é meu bebê, ora ele é um adolescente, mas eles olham o adolescente como se fosse adulto, esperando comportamentos como se fosse adulto. Não se mete na minha vida. Que tipo de homem você quer ser? Que tipo de homem você quer que eu seja? A analogia que a Sabine faz é muito legal, eu gosto muito, trago sempre nas minhas aulas, que é o cérebro está fazendo um upgrade. E esse download ele é demorado, porque o cérebro ainda não está pronto para ter atitudes, pensamentos, comportamentos como o adulto. Isso é o adolescer.